Você já sabe tudo o que você deve fazer, o que você não deve fazer para colher uma vida tranquila, protegida e próspera em Deus? Se você quer saber, vem comigo agora em Salmo 1 e eu vou te explicar o que você deve ou não deve fazer para colher essas bênçãos em Deus. Alguma vez você já deve ter ouvido falar sobre bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quando lemos isso, parece ser muito distante. E parece que eu nunca vou pegar um conselho com o ímpio ou alguém que eu não acho que tenha capacidade para me ajudar. Mas, no geral, a gente de vez em quando pega conselho com aquele amigo, com aquela pessoa que é boa, que gosta da gente, que nos ama, ou é um mentor, ou é um professor, que acaba dando um jeitinho de te ajudar a resolver o seu problema. E esse jeitinho que essa pessoa dá, de vez em quando burla algumas regras, passa por cima de algumas pessoas, fere alguns sentimentos. E quando a palavra fala de não pegar conselho com o ímpio, é sobre isso. É sobre você não pegar conselho com alguém que não tem o coração reto perante o Senhor. É você pegar conselho com alguém que não está com a vida perante o Senhor. Porque quando você vem atrás de alguém que tenha uma vida reta, que tem no coração como principal, como princípio, agradar ao Senhor, provavelmente o conselho que essa pessoa vai te dar talvez não seja o caminho mais fácil, mas é o caminho certo a seguir. Então, não pegue conselhos com aqueles que não têm um coração reto perante o Senhor, independente da sua capacidade, independente do conhecimento que essa pessoa tenha. Às vezes ela é um grande mentor, é um coach, é um professor ilustre, mas se o coração dele não estiver alinhado com o coração de Deus, nem sempre o que ele vai te falar, o que ele vai te ensinar vai ser o melhor para você. Para pensar se você já foi em algum lugar em que as pessoas iriam pecar deliberadamente e você sabia disso. Mas mesmo tendo no seu coração, fala assim, não, eu vou, mas eu não vou fazer nada, mas eu não vou me embriagar, eu não vou ficar com ninguém, eu não vou fazer nada, eu vou ficar ali no meu canto, mas eu quero ir porque eu gosto da galera que vai. Você já pensou que isso é se assentar com os escarnecedores? Que isso é se assentar com aquele que está na roda dos escarnecedores, está no caminho dos pecadores, como está escrito em Salmo 1? Quando Davi fala, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e não anda no caminho dos pecadores. Então, nem sempre o lugar que você vai ou decide ir, mesmo que você ache no seu coração que você não vá pecar como as outras pessoas, nem sempre esse lugar é para você estar. Porque você tem o seu livre-arbítrio e você pode escolher estar ou não, independente do que as pessoas vão achar, se elas vão gostar mais ou menos de você. Você já parou para pensar sobre isso? Que nem sempre essas decisões são as melhores, nem sempre essas decisões vão agradar o coração de Deus. Porque se você quer andar no caminho reto, se você tem no seu coração agradar o Senhor, você já perguntou para Ele primeiro se era para você ir ou não? Talvez já tenha acontecido com você como aconteceu comigo, e eu já pensei que várias vezes, isso não tem nada a ver, não vai dar nada, eu vou ficar lá no meu canto. E adivinha, eu sempre acabava cometendo algum pecado, fazendo alguma coisa que desagradava ao Senhor. E mesmo que eu achasse que não era nada sério, mas você sabe lá no seu coração, o Espírito Santo deve ter te falado naquele dia, ou se você está pensando em fazer isso agora, que ele não estava feliz com isso. Não estava agradando o coração dele, que não estava louvando a presença de Deus na sua vida. Então, quando a gente para pensar na presença de Deus, de como nós devemos cuidar dessa presença do Senhor nas nossas vidas, estar nesses lugares, será que é a melhor escolha para cuidar e manter a presença do Senhor na sua vida? É muito simples hoje falar sobre esse assunto, porque de uma vez por todas eu entendi que tem lugares que não é para eu estar. Mas se ainda não é simples para você, ore e peça ao Senhor para que Ele te dê discernimento sobre esse assunto. E se Ele falar que tudo bem de você ir, tá tudo bem, você pode ir. Mas se Ele falar que Ele prefere que não, então também tenha ouvidos e o coração aberto para ouvir quando o seu pai diz que não. Quando Davi fala sobre não se assentar na roda dos escarnecedores, talvez pareça uma coisa assim, eu nem sei direito o que é um escarnecedor, o que é uma pessoa
que faz algo desse tipo, mas uma pessoa que você convive com ela e que ela tem prazer em humilhar, prazer em fazer bullying, que é uma palavra que hoje atualmente está sendo mais dita. Na nossa época era falar de ficar de zoação, ficar zoando as pessoas. Tem pessoas que têm prazer em apontar o defeito do outro em roda, quando estão todos juntos, não quando está sozinha. Tem pessoas que têm o prazer de fazer que um defeito físico, uma característica física ou uma característica de personalidade do outro vire chacota ali no meio da galera, ali no meio da turminha. Isso é um escarnecedor. Isso é alguém que tem prazer em humilhar o outro com um tom de brincadeira. Aquela ideia assim, mas você não aguenta a brincadeira. Mas você é dodói. Mas você não tem senso de humor. Normalmente eles se defendem com essas palavras, com essas frases. E às vezes você está bem ali, no meio. Agora imagine você talvez já tendo passado por isso. Eu já passei várias vezes por isso. E eu lembro o sentimento que era estar ali no meio, sendo o motivo da chacota. E se você não passou por isso, veja também por outro lado, você assistindo alguém, ainda que você não concorde com o que estava sendo falado, você assistindo alguém sendo o motivo de chacota. Por uma característica pessoal, por uma característica física, e ali você, mesmo sem concordar, não se impôs, não se colocou contra aquela situação, pelo contrário, estava junto e estava até que rindo, porque a piada era muito engraçada, porque o jeito que era falado era muito engraçado. Será que você não se assentou na roda dos escarnecedores nesse momento? Porque nós, como luz e sal da terra, nós fomos chamados para fazer a diferença. E a diferença não é em grandes projetos, não é em grandes chamados, não é em viagens para fora do seu país, do seu estado, o que seja. Fazer a diferença é nessas coisas também que não são pequenas, porque tem muitas pessoas que inclusive tiram a própria vida, porque foram por muitos anos motivo de chacota no ambiente onde elas estavam inseridas, seja dentro de casa, seja numa escola, seja num grupo de amigos, enfim. Então, fazer isso, estar ali, não defender a pessoa que está sendo motivo de chacota, você não se opor àquela situação, não parar com aquilo que está acontecendo, é negligenciar o seu chamado de ser luz do mundo e sal da terra. E aí talvez você se pergunte mas então o que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo me comportar em relação a isso? O texto seguinte, os versículos seguintes já falam sobre o que você deve fazer e o que você será, como você se transformará a partir desse momento. E está escrito aqui, eu vou ler com você. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Se você tem o seu coração ali prostrado diante do Senhor e tem essa vontade de meditar, de conhecer, de aprender sobre o que Ele tem para a sua vida, a partir desse coração aberto, Ele vai não só te instruir, mas Ele vai te colocar junto a ribeiros de águas. Ele vai cuidar de você para que as suas folhas não caiam. Ele vai prosperar os teus caminhos. Eu não estou falando sobre questões financeiras, porque prosperidade não tem a ver só com isso. Essa é a última parte da prosperidade. Esse é o caminho que você deve seguir. Se é o que você tem no seu coração, agradar o Senhor e andar em retidão, é o que você deve fazer. E a palavra ela é muito clara sobre efeito, sobre uma escolha e sobre a consequência dessa escolha, sobre causa e sobre efeito. E é exatamente isso, se você guarda o seu coração, se você medita na palavra, se você guarda a palavra no coração, o efeito sobre essa atitude vai ser estar plantado junto a ribeiros de águas. Será guardado, o Senhor será o seu escudo, você prosperará, não só você como a sua família. Então, não se acanhe em tomar decisões importantes, sobre com quem você pega conselhos, sobre com quem você anda e os lugares onde você anda, e sobre não estar sentado com pessoas que também não têm esse mesmo coração, essa mesma devoção ao Senhor, essa mesma vontade de ser justo, como o Senhor nos chama para sermos justos. Se você tem isso, não se acanhe em tomar decisões difíceis, em tomar caminhos que parecem mais difíceis no começo,
mas sabendo que o efeito dessa causa, o efeito desse comportamento é estar plantado junto a ribeiros de águas e águas vivas que descem do trono de Deus.